O Jornal Taguacê está aqui mais uma vez no PT do Distrito Federal. E desta vez nós vamos bater um papo com o presidente do Distrito Federal, nosso companheiro Jaci Afonso. Nós vamos falar um pouco da questão das reuniões do diretório, das lutas, do que nós está pretendendo, e o Jaci vai falar um pouco também da conjuntura nacional e falar um pouco da conjuntura local. Bom dia, Jaci. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, Giovanni? Maravilha. Presidente, qual é a sua visão nesse momento que você tem reunido diariamente com a direção do PT e tem visto aí essa questão da CPI, da pandemia e outras coisas mais que você tem analisado, e o governo do Distrito Federal também? Eu queria deixar você à vontade para você falar sobre isso. Não, primeiro, o Giovanni, acho que é sempre importante essa comunicação que o jornal tem, né? São duas importantes cidades e, portanto, nós estamos tendo uma atuação do partido nas questões que são importantes. Nós tivemos, semana passada, na luta contra os despejos, né? No ato ali na frente do Buriti. Um ato covarde. Durante a pandemia está fazendo despejo. Da mesma forma que no Rio de Janeiro a chacina do Jacarezinho. Ou seja, se utiliza no momento da pandemia, desrespeita a decisão do Supremo, que orienta como se tratar isso. Inclusive amanhã, na quarta-feira, vai ter um ato do PT de manhã aqui na Praça do Zumbi dos Palmares, mas nós vamos ter um ato lá no final da tarde, cobrando do Supremo providências pelo desrespeito da decisão judicial. Então aquilo que aconteceu no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, pode acontecer no Distrito Federal, pela prática violenta que o governo ibanês está tendo com os movimentos sociais. E o pior que em favela, matando do pobre e preto. Isso, exatamente. Então esse é um dado, né? A luta nossa pelo auxílio emergencial, né? Essa luta continua. Então, portanto, nós estamos sendo solidários, inclusive. Nós estamos fazendo atividades, né, solidárias nesse momento. Né? Nós estamos retomando aquele trabalho que o Betinho fez e que com o governo Lula e Dilma não precisava, e com o golpe do Temer e a eleição do Bolsonaro ilegítima, voltou a fome no Brasil. Então nós criamos a Rede de Solidariedade um ano atrás, e o PT Nacional agora lançou o PT Solidário. Então nós estamos fazendo atividades. Esse final de semana fizemos, vamos ter inclusive em Taguatinga, no domingo, lá na QNB1, na sede nova do PT. Posso estar lá? Claro, nós vamos estar vendendo comida. Sempre a gente fazia galinhada, fazia atividade para arrecadar recursos e doar. Agora nós temos que fazer isso pelo drive-thru. Então, portanto, nós vamos estar fazendo essa atividade lá no PT de Taguatinga e vamos estar fazendo em todas as cidades, no Gama está fazendo. Então essa é uma luta permanente que o PT está tendo. Então é isso que o PT está orientando, a luta de reorganização do partido através do nosso Sinergia, né? E agora nós vamos intensificar mais ainda essa política, essa sinergia, porque nós temos que estar junto, o Jeová, com aquilo que é no cotidiano. No Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, é a companheira Érica, que é sempre comprometida. E é a única que nós temos lá que representa os trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores é ela. Mas o Israel, que é do PV, também atua nesse sentido. A senadora Leila, né, no Senado, e aqui na Câmara Legislativa nós temos 5 deputados extremamente comprometidos com o povo do Distrito Federal, que são os 2 do PT, o Chico Vigilante e a companheira Arlete, que fazem um bloco parlamentar junto com o Fábio Félix do PSOL, né, e com os deputados Leandro Graça, da Rede, e o Reginaldo Veras, do PDT. Esses são os 5 parlamentares aqui comprometidos com o povo. Então nós queremos que essa luta da rua, da defesa do povo, contra os despejos, a luta na Câmara Distrital, para instalar a CPI da saúde aqui no Distrito Federal, como foi instalada lá no Congresso Nacional a CPI, nós estamos vendo como é que foi feita as coisas, nós queremos a CPI da saúde aqui no Distrito Federal. Então, só para concluir, nós precisamos
esse é o que o PT defende, é que a aliança política do PT, ela se dá na rua, se dá no parlamento e queremos construir uma frente para derrotar o Ibanez, que é cria do Roriz. Então, é isso que nós queremos fazer, ou seja, a aliança se dá verdadeiramente assim. Fazer oposição ao Ibanez significa construir uma frente para derrotar o Ibanez. Inclusive tem o pedido muito bem elaborado da CPI da Saúde, mas tem uma série de deputados lá que não deixa sair a CPI. Exatamente. Presidente, o diretório agora, nesses dias, reuniu, né, você, os 2 deputados, mais algumas pessoas da direção do PT, reuniu com o Lula. E como é que foi esta reunião? Como é que foi esse bate-papo, se der para falar? E foi uma reunião que a gente, petista, ficou muito satisfeito, porque o Lula, só de vir, já é uma energia positiva. Não, acho que nós ficamos muito satisfeitos, nós fomos uma delegação do PT aqui do Distrito Federal, né? O Lula teve uma agenda nacional com embaixadores, mas o Lula conversou com a direção do PT, queria saber informações como é que estava o processo aqui no Distrito Federal. O Lula reafirmou, né, a simpatia dele por essa história do PT do Distrito Federal. Foi o primeiro estado que a gente elegeu um governador, né? Elegeu pela segunda vez, depois elegeu senadores 2 vezes, elegeu deputados federais, deputados distritais. Então o Lula registrou isso. Nós tivemos dificuldade nas 2 últimas eleições. E o que a direção está fazendo é corrigir esse processo. Então, foi muito estímulo do Lula, de muita energia transmitida, uma verdadeira, simplesmente uma sinergia petista aqui. Uma sinergia, claro. E então o Lula entusiasmou muito a gente, né? E discutiu a necessidade, as questões das alianças que ele está discutindo a nível nacional e perguntou aqui do Distrito Federal. Então ele vai voltar aqui, vai voltar a conversar novamente, né? Fortalecer o partido nesse processo e nós precisamos ter uma estratégia de não só eleger o presidente Lula, mas nós não podemos eleger o presidente Lula e ter 50 deputados do PT, como é hoje. Ou como teve em 2002, 90 deputados. Então, nós vamos ter uma estratégia de crescimento da bancada do PT no DF, representando... E na federal também. Sim. Então, é isso que nós queremos reforçar. Nós queremos escolher, escalar o melhor time possível de candidatos nossos para o parlamento. Nós queremos fazer isso para dar sustentação ao presidente Lula, as medidas que nós temos que ter e, especialmente, de fortalecer o partido. Então, o PT tem uma estratégia de conquistar as eleições, mas, ao mesmo tempo, reforçar o papel partidário, o funcionamento cotidiano do partido, um partido que debata, um partido que participa, democrático, um partido que esteja na periferia, que esteja no local de trabalho, que esteja em todos os locais. É isso que o Lula e a presidente Gleice nacional do PT nos orientou e que combina com o que nós estamos fazendo, né, nesse debate. O PT tem nomes para concorrer ao Distrito Federal, ao governo, né? Os outros partidos, como eu disse aqui, também têm nomes. Então, o que nós temos que ter é uma aliança. Como é que nós construímos essa aliança? Com candidatura própria ou com candidatura dos outros partidos? Então, nós vamos dialogar, conversar e construir verdadeiramente... E o fim da militância também. É isso. O PT sempre fez isso e nós estamos fazendo atividade e, portanto, a gente quer, em cada cidade, valorizar os militantes daquela cidade, o diretório daquela cidade, criar um sentimento de pertencimento de todo o Distrito Federal. O PT não pode ser apenas o PT do plano piloto. Nós precisamos ser o PT de todas as cidades. Jaci, nós estamos numa conjuntura que, por exemplo, o PT, com a questão do satanismo que houve ali em 2016 com a derrubada da Dilma ilegalmente,
com a prisão de Lula para não ser eleito de novo, né? E isso tudo veio abaixo. E esses fake news acabou. Nós vamos para uma luta falando para a sociedade o que o PT de fato fez e quer fazer. Nós hoje, por exemplo, somos tementes. Você acabou de falar, por exemplo, das chacinas que houve. E no Brasil hoje isso vem desgraça. Covid matando, chacina para todos os lados e a classe média empobrecendo e o pobre morrendo de fome. Não, eu acho que os fake news, eles vão tentar fazer isso permanentemente e acho que nós estamos melhorando a nossa capacidade de resposta e melhorar a comunicação do PT. O que eu acho que é importante é que só está tendo vacina pela luta que nós fizemos, gente. A gente está vendo pela CPI, toda a estratégia do Bolsonaro era não ter vacina, era negacionismo. Então, a vacina que tem é pouca, e nós queremos mais vacina. Mas as que tem aí é fruto da nossa pressão. Eu estava lá com faixas no Buriti cobrando, vacina já em novembro, dezembro. Estavam lá no Supremo cobrando a liberação da Sputnik. Fizemos manifestação em frente à Anvisa para liberar as vacinas Coronavac e AstraZeneca. Então, portanto, só existe vacina sobre isso. Então nós queremos vacina no braço, comida no prato e democracia para todos. Só para terminar, essa vinda de Lula, que teve uma agenda, como você disse, uma agenda ampla, fora do PT, com o PT também, o Lula, uma das agendas dele é a questão da vacina e do valor emergencial para R$600. Exatamente, é isso que quando nós estamos falando de comida no prato, significa emprego, significa comida, né? Luta com as coisas. E agora nós estamos vendo como é que é o esquema que o Bolsonaro faz lá do orçamento secreto, tá certo? Da corrupção que tem, dos interesses familiares. Então, portanto, é isso que todos os democratas têm que construir no Brasil. Uma frente para derrotar o Bolsonaro no primeiro turno das eleições de 2020 e nós, aqui no Distrito Federal, seguimos o mesmo caminho que o Lula está construindo a nível nacional. Presidente, o Jornal Taguacê está à disposição. Já falei isso várias vezes para você. E você, como é o comandante aqui do Distrito Federal, que está conversando com todos os diretórios, todos os presidentes, aquilo que você determinar que precisa de falar em qualquer jornal, você pode determinar que a gente vai lá, procura o presidente, as suas ordens, que eu vou fazer aquilo que for necessário. Permite uma sugestão. Os companheiros do PT do Gama lutaram muito para a recuperação do Centro de Saúde número 8 e com a ajuda do companheiro Chico Vigilante e da companheira Arlete Sampaio está fazendo isso. Então acho que seria uma boa matéria fazer lá sobre o Centro de Saúde lá do Gama, o companheiro Roberto Tim, que é o nosso presidente lá. Tim é meu amigo. E que lutou bastante, manifestações, então assim, é pressão. A luta que o PT faz é junto com o povo, fazer pressão para defender as reivindicações do povo. Quero aqui já dizer, Tim, com a orientação do nosso presidente Jaci Afonso, vou marcar semana que vem uma entrevista aí, aonde você queira no Gama. Um abraço.